Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Olá, Roberta. Olá, Nana. Estamos mais uma vez aqui. Sejam todos bem-vindos. Lembrando que você pode participar do nosso jornal mandando sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia. Conta pra gente como está o seu bairro, como está a sua cidade, está muito esburacada, tem oferta de ônibus aí? Manda sua reclamação pra gente também, não é isso? É isso, você pode entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, que vai aparecer aqui na tela para você, tvccorreiodamanhã@gmail.com, ou pelo nosso WhatsApp, que é o meio mais rápido e mais ágil de se falar com as pessoas hoje, DDD 24 998398384. Repetindo, DDD 24 998398384. E hoje Petrópolis amanheceu com um dia parcialmente nublado, mas muito vento, muito né? Vento, a noite Essa toda. madrugada ventou muito, choveu um pouco, né? Choveu. Mas ventou demais. Essas são imagens feitas hoje bem cedinho da nossa sede que fica em Petrópolis, bem no coração da cidade. Então vamos agora às notícias desta terça-feira, dia 27 de dezembro. Países vão receber bilhões de dólares para deixar de usar combustíveis poluidores. Moléculas criadas em laboratório pela Universidade Federal do Ceará ajudam a combater fungos. Nova lei modifica as regras para a utilização de painel solar. Número de divórcios no país cai 10% este ano em comparação a 2021. Governo do Estado do Rio inaugura sala de leitura para integrantes do sistema penitenciário do Estado. Advogada explica sobre o processo jurídico de quem comete crimes eleitorais. E mais, petropolitanos enfrentam filas para a realização dos exames desde 2019 e a Prefeitura promete ampliação dos procedimentos para a redução dessas filas. Agora, no Correio da Manhã na TV. Vamos lá para os destaques da nossa edição de hoje. Hoje nós vamos apresentar o Correio Petropolitano desta terça-feira, dia 27 de dezembro, onde na nossa primeira página temos como destaque maior que o PT esquece manifestações de 2013 e Lula declara guerra à oposição. Esta notícia você encontra na coluna Magna Vita, na página 3. Aporte de 6 milhões de reais, 6 milhões e 200 mil reais aos ônibus. Recursos são repassados pela União e Prefeitura para as empresas de transporte. Esse é o destaque da Petropolitanas nas páginas 3 e 6 também. E quase 7 mil pessoas têm direito à tarifa social. Quase 7 mil petropolitanos têm direito a essa tarifa que garante 50% de desconto na sua conta de água. E as pessoas não fizeram esse cadastro ainda na Águas do Imperador. Olha, vamos prestar atenção. É o destaque da nossa página 6. A foto do centro de página Momento Natalino dos nossos políticos. A coluna Magna Vita mostra o lado familiar e humano dos personagens da nossa política. Destaque aí da nossa página 3. A Polícia Militar recebe novas viaturas, também faz parte da Petropolitanas na página 3. Índices de violência em queda no estado. Destaque da página 5. Exato, e mais, no nosso segundo caderno, Stallone se reinventa na série Tulsa King. Grande Stallone, gosto muito dele, acompanhei muitos filmes dele, era um cara desacreditado pela indústria do cinema, ninguém achava que ele fosse fazer sucesso e, no entanto, está aí Rocky Balboa, que até hoje tem a sua legião de fãs. Destaque da página 8, ainda falando sobre a primeira página, crescem casos de câncer em crianças e jovens no país. Temos também os destaques do esporte, os destaques do internacional. Vamos à nossa página 2, nossa página de opinião. Exatamente, nós temos dois editoriais na página 2. O primeiro fala dos novos programas de habitação, que os novos programas de habitação prometem. Esse é o nosso primeiro editorial. E o segundo, nós estamos perto do dia de Ano Novo, né? Nunca é demais falar, né, Roberta? Fogos de artifício ainda são um tormento. De fato, nós estamos preparando uma matéria para essa semana ainda, para nós falarmos sobre esse tema que não deixa nunca
de ser um problema. Exatamente. Vamos para a nossa página 3, para a coluna Magna Vita, que traz aí várias fotos, né? Como a gente adiantou lá na primeira página, várias fotos dos políticos, né? Eu vou ler a primeira foto aqui. O deputado federal Pedro Paulo brindou os amigos com uma mensagem de Natal ao lado de sua bonita família. Vou ler mais um pouquinho. A segunda foto ali, o presidente da Câmara do Rio, reeleito por aclamação, fez uma postagem nas redes sociais que tocou muita gente. E outras duas fotos ali embaixo, vida imita arte. O vovô Garotinho andava morrendo de ciúmes do tio Guerra, personagem de Humberto Martins, na novela das 9 da Globo. E por que isso? É que seu neto, ator mirim Vicente Alvite, que interpreta o Tonho em Travessia, virou xodó do autor da novela. Outras duas fotos ali. Roberta, eu gostaria de dar destaque aqui na nossa coluna Petropolitanas, uma notinha subsídios. As empresas de ônibus de Petrópolis receberam este ano quase 5 milhões de reais do auxílio emergencial à gratuidade das pessoas idosas no transporte público coletivo urbano do governo federal. O recurso foi repassado aos municípios que apresentaram um plano de trabalho. A medida foi anunciada pelo governo federal como uma tentativa de aliviar os prejuízos que o transporte público enfrentou durante a pandemia, por causa da suspensão dos serviços em todo o país. Além dessa, tem uma segunda aqui, chamada Pacto. Além desse auxílio, a Prefeitura concederá às empresas mensalmente um subsídio de 1,2 milhão de reais referentes ao Vale Educação, que garante a gratuidade no transporte para os estudantes da rede municipal. Diz a Prefeitura que essas aquisições de seminovos, que a Petroita e Cascatinha vêm fazendo, está sendo feita em contrapartida ao Vale Educação. O repasse só é feito com a garantia da melhoria no serviço. Pois é, né, Nana? Olha só, tem mais uma aqui, ó, Pacto na ponta do lápis. No ano passado, o prefeito interino Ingo Rames firmou na Justiça um pacto com as empresas de ônibus, retorno da frota, melhoria do serviço e redução da passagem de ônibus em 20 centavos. Isso tudo com um subsídio de cerca de 700 mil reais mensais. Vou até repetir. Isso tudo por um subsídio de cerca de 700 mil reais mensais. Agora, o pacto firmado por Rubens Bom Tempo prevê melhora do serviço com a compra de seminovos por quase o dobro, 1,2 milhões de reais mensais, como você já havia dito. Vamos continuar falando sobre isso? Porque nas Petropolitanas continua, seminovos. Esse pacto do prefeito Rubens Bom Tempo, além de estar mal explicado, está bem meia boca. No ano passado, com um subsídio menor, tanto a Petroita quanto a Cascatinha compraram veículos novos, 0 quilômetro. E o pacto do atual prefeito, Rubens Bom Tempo, prevê a compra de seminovos. Exatamente, Roberto. E aqui eu vou chamar uma atenção muito especial para essa próxima notinha, porque nós temos inclusive um vídeo disso. Eu vou ler a notinha primeiro e depois a gente chama o vídeo, o nosso master vai ajudar a gente. Rodoviários. Nesta edição, mostramos um caso de um ônibus da aviação Cascatinha que precisou do socorro de moradores para sair do lugar durante uma viagem ao bairro. Há o risco evidente, vocês vão ver daqui a pouco nas imagens, para os passageiros, mas e os rodoviários que precisam trabalhar em veículos em péssimas condições? O nosso master, vocês podem nos ajudar, André e Matheus? Nós temos aí uma imagem. É isso aí, gente, olha. Esse ônibus é da aviação Cascatinha, linha 513, que liga a comunidade do Alemão aqui ao centro da cidade. Como vocês podem observar, o motorista está tentando dar ré nesse veículo, com muita dificuldade. E olha só, gente, que risco. As pessoas chegam para colocar obstáculos para o ônibus não continuar indo para frente. É evidente que esse ônibus está com muitos problemas. Segundo as imagens que nós recebemos da nossa colega Larissa Martins, esse ônibus levou quase meia hora para conseguir fazer a manobra e, olha, precisou de muita ajuda dos usuários. Acreditem, todos que estavam dentro do ônibus precisaram vir para a parte traseira do ônibus para causar peso na parte traseira para ele conseguir fazer a manobra.
É um absurdo, né? E é assim, né, Roberta, que a coisa segue. E as empresas só recebem dinheiro, nada de fazer o acordado, né? Que é substituir os ônibus, dar um transporte bom para a população. Condições dignas de trabalho para os rodoviários também, né? Motoristas também. Então, ó, melhoria do serviço, nada. Exatamente. E vamos aproveitar e falar do vandalismo, né? Já que a gente está falando das empresas já que estamos nesse assunto, nós temos uma foto também, porque, gente, tudo bem, a gente reclama que os ônibus estão ruins e tal. É óbvio que muita gente vira na hora do calor, da raiva, e diz assim, ah, vamos quebrar tudo. Mas não é assim que a gente deve agir, né, meu povo? Olha só, essa foto foi colocada ontem no grupo da imprensa, né, Roberta? Exatamente. E isso não dá o direito, gente, de os passageiros fazerem isso aí, ó, vandalismo, pichação. Isso quando é só pichação, né? Exatamente. Isso não faz com que os moradores tenham que vandalizar ainda mais o que já está ruim, né? Conclusão, olha só. Esse ônibus é da empresa Turp Transporte, que foi identificada essa pichação na manhã de segunda-feira. O coletivo que fazia a linha 609 Castelo São Manuel precisou ser recolhido para pintura, depois de ter os fundos da parte interna completamente pichada. As imagens das câmeras de segurança, de monitoramento, estão sendo analisadas e, se for identificada a pessoa que fez isso, ela pode ter que arcar com as despesas dessa limpeza, né? Ou seja, o ônibus teve que ser recolhido, não pôde continuar andando por conta disso. Ou seja, as pessoas ficaram sem pelo menos vários horários de ônibus na linha, até que esse ônibus fosse reposto pela garagem, e aí depois reclamam que não tem ônibus. Né, gente? Vamos colaborar também. Não custa nada. Vamos exigir que o governo, que o sindicato mantenha condições dignas de trabalho, o governo compre os ônibus, né, Roberta, para atender os bairros, as comunidades, mas não vamos, por favor, depredar, nem quebrar e nem pichar os ônibus, né, meu povo? Exatamente. Mais sobre isso, né, nós temos lá na nossa página 6. Sim. Do nosso jornal Correio Petropolitano, que você pode ir às bancas. Não, só para a gente finalizar essa página 3, né? Okay. Nós lemos todas essas notas aí que estão na Petropolitanas, mas lá em cima ainda, na coluna Magna Vita, se puder colocar a página, por favor, tem ainda o destaque da linha vermelha da nossa primeira página, né? Esqueceram que as manifestações de 2013 ocorreram no governo do PT? Sim. Os políticos que negociam cargos, votos e ministérios estão ignorando as ruas. Então, tem um relato grande, né, do nosso Cláudio Magna Vita, que é diretor de redação do Correio da Manhã e também diretor aqui da nossa TV. E você pode conferir completo indo às bancas e adquirindo o nosso jornal Correio Petropolitano. Vamos seguir? Vamos seguir. Vamos para a página 4, política. O Senado restringe acesso de visitantes por segurança. A Secretaria de Polícia do Senado Federal decidiu restringir o acesso de visitantes às dependências da casa depois de atos de violência em Brasília. Essas medidas, gente, foram tomadas também visando aumentar a segurança para a posse no dia 1º de janeiro. Vamos à nossa página nacional, Raridade na Mata Atlântica. Olha que lindo. Beija-flor, né? Brasileiro emite som inaudível pelos seres humanos. Espécime incomum é exclusivo da Mata Atlântica. Vou ler um trechinho aqui. Uma espécie de beija-flor com canto ultrassônico intriga cientistas desde 2015. Isso porque o tipo de vocalização aguda e acima do limite audível para nós humanos é até comum para outros mamíferos, mas é raro em aves. Mas um beija-flor brasileiro é o único a apresentar esse tipo de frequência sonora e a suspeita é de usá-la para fugir da competição sinfônica de outras aves. Olha que bacana, muito legal. E aqui nessa reportagem, né, fala
da frequência em hertz, né? Exato. Muito bacana. Muito E olha, bacana. Roberta, essa descoberta aí foi liderada pelo neurocientista brasileiro e professor da Escola de Medicina de Oregon, Cláudio Melo. Um brasileiro. Muito bacana. Bom, né? Vamos agora à nossa página do estado do Rio. Exatamente. Onde índices de violência apresentam melhora. Latrocínio registra maior queda nos últimos 31 anos no estado do Rio de Janeiro. Que coisa boa, que notícia boa de se dar. Apontam os dados do ISP. Entre janeiro e novembro deste ano, os crimes contra a vida registraram queda. O latrocínio, roubo seguido de morte, apresentou diminuição de 42%. E a letalidade violenta, que é o roubo seguido de morte, homicídio doloso, morte por intervenção de agente do Estado e lesão corporal seguida de morte, teve queda de 7%. Nessa página ainda temos Neguinho da Beija-Flor no Natal Imperial. Então aí, na noite do dia 1º, né, de janeiro, Exato. a Praça da Liberdade vai receber às 8 horas da noite uma das atrações mais esperadas no Natal Imperial, o show do Neguinho da Beija-Flor. Eita, Que honra para nós maravilha. petropolitanos, hein, receber esse ícone do samba carioca. Vamos lá para a nossa página da região serrana, porque voltamos a falar aqui rapidamente agora que os bairros ganham seminovos. Na última segunda-feira do ano, dia 26, a cidade recebeu de presente de Natal a chegada em Petrópolis de ônibus seminovos adquiridos pelas viações Petroíta e Cascatinha para as linhas Atílio Marote, Boa Vista e Rio de Janeiro. A gente comentou ontem rapidamente no nosso jornal, né, dizendo que parecia um 1º de abril e não presente de Natal. Hoje nós já falamos também, já mostramos aí a situação dos ônibus aqui em Petrópolis. Tarifa social concede desconto na conta. Essa daqui é bastante interessante. Eu acredito que muitos petropolitanos não tenham conhecimento disso, Roberta. Ontem, no programa Correio Petropolitano Debate, o convidado foi o diretor João Henrique Tibriçá, e ele foi entrevistado pelo nosso colega Richard Stolzenburg, e ele comenta, né, que muitas pessoas têm acesso a essa tarifa social que concede 50% de desconto na conta de água, mas apenas 3.000 petropolitanos estão cadastrados. Portanto, dê uma chegadinha até a Águas do Imperador, veja se você também pode ser agraciado, né, por esse benefício e corre atrás, gente. É um benefício tanto para todos nós. Na nossa página de economia, energia sustentável em alta, fala do sistema solar que cresce no país e ajuda a reduzir a emissão de CO2. Ainda no nosso jornal temos os destaques do esporte, os Exato. destaques internacional e na nossa página 8 é a nossa página especial que realmente traz matérias especiais. Estudo mostra que 10.000 passos por dia evitam riscos de doença. Então, veja lá no nosso Correio Petropolitano e no nosso Correio da Manhã também, para especialistas. Robustez do trabalho corrobora com orientações médicas. Temos ainda a notícia: Covid-19 deixou 40.000 crianças e adolescentes órfãos da mãe. Que notícia triste. Muito. E cresce casos de câncer em crianças e jovens. Notícia triste também. A gente não gostaria de dar esse tipo de notícia, mas são fatos que estão aí nos estudos e a gente tem a nossa obrigação como imprensa de divulgá-los, né? Não é isso, Roberta? Exatamente. Esses foram os destaques do Correio Petropolitano de hoje. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que ligações de celular para a central telefônica do INSS passam a ser gratuitas. E você vai ver também que o número de divórcios no país cai 10% este ano em comparação com 2021. O Correio da Manhã volta já. No Sesc RJ, os desejos de Natal se realizam o ano inteiro. Lazer, bem-estar, cultura, educação e assistência para quem mais precisa. Vem viver essa magia. Natal Sesc, uma festa de luz e música para toda a família. Com caravana Sesc, cantata, decoração natalina e muito mais. Confira a programação da sua cidade. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano?
Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. Os pedidos das nações ricas para que os países em desenvolvimento acelerem a transição energética como parte do combate às mudanças climáticas enfrentam há anos o mesmo obstáculo, a falta de dinheiro. Substituir as fontes de energia poluentes por energia limpa exige milhões de dólares. Muitos países precisam destinar recursos às necessidades imediatas da população. Esta situação limita a quantidade de recursos que podem ser usados para combater o aquecimento global. O problema é que os cientistas temem que, quando isso acontecer, os danos causados ao planeta já possam ser irreversíveis. Mas uma iniciativa recém-lançada parece estar abrindo as portas para que alguns países em desenvolvimento possam receber o dinheiro para eliminar o uso de combustíveis altamente poluidores, como o carvão, e substituí-los por fontes energéticas sustentáveis. Trata-se dos acordos de associação para a transição energética justa. Esses convênios já foram assinados pelo chamado Grupo de Sócios Internacionais, que é composto por Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Canadá, Japão, Noruega e Dinamarca, e por 3 países em desenvolvimento, África do Sul, Indonésia e Vietnã. Espera-se que estes 3 últimos países recebam ao todo cerca de 226 bilhões de reais em um período de 3 a 5 anos como estímulo para antecipar a transição energética. Em todos os casos, os fundos colocados à disposição dos países provêm de fontes públicas e privadas e são oferecidos por diversos mecanismos, como empréstimos em condições favoráveis, empréstimos de mercado, subvenções, investimentos privados, entre outros. Uma das consequências do uso inadequado de medicamentos antimicrobianos é o aumento da resistência dos micro-organismos a remédios, e isso se tornou um problema comum entre os médicos e para a indústria farmacêutica. Seja no tratamento de bactérias ou no tratamento de fungos, a resistência que os micro-organismos estão ganhando tem chamado a atenção. A Universidade Federal do Ceará tem se juntado aos cientistas de outras partes do país para buscar driblar essa dificuldade e garantir maior eficiência nas terapias medicamentosas. Uma das pesquisas realizadas no Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular do Centro de Ciências da Universidade Federal do Ceará tem como objetivo avaliar como moléculas desenvolvidas sinteticamente podem ajudar, por exemplo, no combate ao fungo da espécie Candida albicans, que é responsável, segundo estudos de 2017,
por 43,5% dos casos de candidemia, que é um dos tipos de infecção da corrente sanguínea. De acordo com o biólogo Pedro Filho Noronha de Souza, pesquisador da UFC e um dos autores do estudo, durante o processo, os peptídeos são direcionados para atacar as membranas celulares dos micro-organismos e não as nossas células. O fármaco não é o único a ser foco de testes com essas moléculas, de acordo com o pesquisador. Novos trabalhos mostraram que os peptídeos melhoraram também a ação de várias outras drogas, como o itraconazol e a gliceofulvina, que são antifúngicas, e o antibiótico ciprofloxacino. Esses peptídeos sintéticos também podem ser bons aliados para outros fármacos já utilizados pela medicina ou ainda em pesquisa, funcionando como adjuvantes, como é o caso da nistatina, remédio antifúngico já amplamente conhecido nas terapias medicamentosas. Os peptídeos chegaram a potencializar em até 600 vezes a ação da nistatina, principalmente reduzindo o efeito tóxico do remédio. E quem quiser instalar painel solar em casa para economizar energia elétrica, tem até o fim deste mês, e o mês está acabando, né? O ano está acabando, mas tem até o fim deste mês para realizar o processo antes que as novas regras de cobrança de taxa de serviço entrem em vigor. A Lei 14.300 de 2022, que foi protocolada pelo presidente Jair Bolsonaro em janeiro deste ano, determina que a partir de 2023, quem produz a própria energia vai pagar uma taxa pelos serviços dos sistemas de distribuição. O valor é determinado anualmente pela ANEEL, com variação para cada localidade do país. O chamado Fio B é um dos componentes da tarifa de uso do sistema de distribuição que aparece em todas as contas de luz. A partir do ano que vem, dessa data, vão sofrer ali uma alteração na forma com que a taxa é feita. Tá? Então a taxação vai ser alterada. O texto define que microgeradores são aqueles que geram até 75 kW. Já os mini-geradores geram entre 75 kW e 10 MW. Quem já tem um sistema fotovoltaico não precisa se preocupar. A lei permite às unidades consumidoras já existentes a continuação por mais 25 anos dos benefícios já concedidos anteriormente pela Agência Nacional de Energia Elétrica por meio do Sistema de Compensação de Energia Elétrica. O mesmo é válido para quem quer fazer a instalação ainda em 2022. O especialista explica como funciona o processo de instalação. A instalação dos painéis solares é bem simples, né? A gente só precisa ali ter uma área necessária, uma área útil necessária no telhado para fazer a instalação. E toda a parte elétrica é feita independente da parte elétrica já da casa. O principal benefício, sem dúvida, é o investimento, né, que a gente recupera em ali 3 anos e meio, 5 anos. Então a gente investe um valor hoje e ele é recuperado nesse prazo. Quem mora em Petrópolis sabe que os dias de chuva são mais frequentes que os dias de sol. Apesar disso, ainda há a possibilidade dos moradores utilizarem a energia solar. Todo o cálculo é feito com base na irradiação solar da região. Como Petrópolis chove mais, por exemplo, a gente tem que compensar colocando uma potência maior de projetos. Daí a gente consegue gerar a energia que a gente precisa. Roberta, eu não vou poder me privar de comentar essa matéria. Infelizmente, acaba esse mês o incentivo para que as pessoas coloquem em suas residências energia solar. Como assim? Nós estamos com os nossos... Há pouquíssimo tempo, né? Nós noticiávamos que nós estávamos com escassez hídrica, precisávamos ativar as termoelétricas para poder sobretaxar, quer dizer, para poder não. Consequência disso, nós sobretaxávamos a nossa energia de luz, porque a gente está incluído nisso tudo, tá, gente? Nós sobrecarregávamos a nossa energia de luz. E aí se falou da energia solar e agora só tem até o final desse mês para... Não, e assim, né? A gente tava... A solução seria a energia limpa, exatamente, que é a energia solar. Aí você começa a sobretaxar, lógico que ninguém vai querer mudar para essa modalidade, né? Então é um retrocesso. É um retrocesso. Tomara que a gente ainda tem tempo. Hoje são dia 27, dia 31. Ainda faltam alguns dias. Quem sabe aparece aí um incentivo novo para que as pessoas tenham mais tempo para fazer esse tipo de investimento que não é barato. E também não é parcelado a perder de vista como uma residência pelos sistemas de habitação. Não tem que
pode sobretaxar, não. Tem que dar incentivo, isso sim. Isso sim. Vamos voltar? Vamos. Os casamentos estão ganhando sobrevida no Brasil. É isso mesmo. O número de divórcios no país diminuiu 10% neste ano, em relação a 2021, segundo pesquisa do Colégio Notarial do Brasil. Entre janeiro e novembro, foram 68.700 separações registradas nos cartórios de notas. Este é o menor número desde 2018. De acordo com o vice-presidente do Colégio Notarial, Eduardo Calais, o fim do isolamento social e a retomada das atividades podem estar entre os motivos para a queda nos divórcios. Durante o período de isolamento da pandemia, a gente noticiou o aumento do número de divórcios. Os casais ali foram obrigados a ficar naquele confinamento e aquela convivência 24 horas por dia. E ao final agora também, com a vida voltando ao normal, né, graças a Deus, a gente viu um movimento contrário. Em 2021, foram 76.600 divórcios nos cartórios, um recorde na história brasileira. Com relação a 2020, o primeiro ano da pandemia, a queda foi de 3,8%. Naquele ano, foram encerrados 71 mil casamentos. Os divórcios realizados em cartório são consensuais, ou seja, são aqueles quando as partes têm acordo sobre todos os termos. Nesse caso, não é necessário passar por um juiz para oficializar o fim do casamento. A partir de agora, as ligações para o INSS passam a ser totalmente gratuitas a partir de telefone fixo, que já era, mas agora também a partir de telefone celular. O contrato do INSS com a Claro terá duração de 12 meses, podendo ser estendido até 60 meses. A prestação do serviço de gratuidade terá início no final do mês de fevereiro. O edital para a contratação do serviço foi publicado no dia 21 de outubro deste ano. E a medida vai ampliar e otimizar o atendimento ao cidadão, além de cumprir diretriz legal. A Central 135 recebe aproximadamente 8 milhões de chamadas telefônicas por mês. Ao todo, cerca de 5.600 colaboradores, além de profissionais contratados e servidores do INSS, que vão atuar para garantir um atendimento de qualidade ao cidadão. São 50 milhões de minutos em ligações mensais, com distribuição aproximada de 75 originadas de telefones fixos e 25% de telefones móveis. No horário de maior movimento, o tráfego telefone equivale a 8 mil chamadas telefônicas simultâneas. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio. O governo do estado do Rio de Janeiro inaugurou na última semana o espaço de leitura Desembargador Paulo César Salomão, na ETA Guandu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O espaço faz parte do projeto Replantando Vida da SEDAI, onde trabalham mais de 600 egressos do sistema penitenciário. O projeto Replantando Vida da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro é considerado o maior empregador de mão de obra prisional do país. O programa socioambiental da SEDAI une ações de sustentabilidade e ressocialização de apenados. Todos são remunerados e recebem auxílios transporte e alimentação, com benefício de redução de um dia de pena a cada 3 de trabalho. E agora, o projeto conta com mais uma novidade: o espaço de leitura Desembargador Paulo César Salomão. A abertura contou com a presença de diversas autoridades governamentais. O diretor-presidente da SEDAI, Leonardo Soares, afirma que a parceria bem-sucedida da companhia com a Fundação Santa Cabrini é uma forma de incentivar outros órgãos e empresas a investirem na mão de obra apenada. A agenda do primeiro semestre de 2022 do Replantando Vida somou 140 mil mudas doadas para 41 municípios fluminenses. Isso é mais do que o dobro de mudas distribuídas em comparação ao mesmo período do ano anterior. O quantitativo é suficiente para reflorestar uma área de 84 hectares, ou seja, o equivalente a quase 120 gramados do Maracanã. Senhores, a gente acaba de receber aqui no nosso WhatsApp uma nota da Concer que diz o seguinte: descida da Serra de Petrópolis em meia pista no interior do túnel do Ouriço, no quilômetro 85, devido a um capotamento de veículo.
impossível isso. Equipes de socorro estão atuando nesta ocorrência, mas ainda não há informações sobre vítimas. Em Duque de Caxias, existe uma retenção de 1 quilômetro no sentido Rio de Janeiro, pouco antes da saída para a Avenida Brasil. Essa retenção na Avenida Brasil é pelo tráfego, intenso tráfego de veículos que seguem para o Rio de Janeiro esse horário. Mas cuidado ao descerem a serra, porque já temos um acidente dentro do túnel do Ouriço, um capotamento. A gente ainda não tem informações sobre vítimas, ok? E você vai ver depois do intervalo que petropolitanos enfrentam filas para a realização de exames desde 2019. Isso é uma coisa crônica de Petrópolis, crônica, né? Verdade. Mas a prefeitura promete ampliação desses procedimentos para a redução dessas filas. E você vai ver também que Petrópolis analisa 2 casos da nova varíola. Nós voltamos já. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. No Sesc RJ, os desejos de Natal se realizam o ano inteiro. Lazer, bem-estar, cultura, educação e assistência para quem mais precisa. Vem viver essa magia. Natal Sesc, uma festa de luz e música para toda a família. Com caravana Sesc, cantata, decoração natalina e muito mais. Confira a programação da sua cidade. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Voltamos. Olha, a Cetranspetro informa nesse momento que a Aviação Cidade das Hortênsias, o ônibus que faz a linha 302 para o bairro Floresta, está impossibilitado de operar na rua Henrique Paixão por conta da queda de uma árvore nessa região. Então fiquem Ventou muito, atentos. né? Ventou muito, exatamente. Muito vento essa madrugada, hoje de manhã, então, Na minha por rua, conta disso... no Viradouro tinha caído uma árvore, pequena também, mas Mas não tinha. atrapalhou a Não, via, né? Não Nesse atrapalhou. caso aqui, os ônibus estão impossibilitados de passar, possivelmente os carros também. Vamos voltar? 2022 foi ano de eleição, como todos sabem. Como é de costume, é muito comum ver pessoas cometendo crimes eleitorais. Mas não é apenas durante o pleito que os atos são cometidos. A especialista explica sobre a famosa rachadinha cometida por políticos. Crimes eleitorais envolvem todas as ações que vão contra as determinações da legislação eleitoral do Brasil. Os crimes mais conhecidos são a boca de urna, compra de voto, propaganda eleitoral indevida, concentração de eleitores, fraude nos boletins de votação e violação do registro de voto. A legislação brasileira estabelece a punição para cada um deles. A advogada Raquel Mota explica como funciona o processo jurídico. Normalmente, a pessoa vai responder perante a Justiça Eleitoral pelo crime. E aí é muito difícil, é muito complicado a gente falar qual é a pena, porque a depender de cada tipo de crime. E quem cometeu aquele crime, se foi o particular, se foi o político, de que forma foi feita. E aí
normalmente, quando ocorre o nexo de causalidade, ou seja, é fechado autoria e materialidade e tipificado um crime, aí sim vai depender de quanto é que a pessoa tem de punição. Segundo o artigo 299 do Código Eleitoral, a compra de votos é proibida. O crime acontece quando um candidato oferece dinheiro para o eleitor votar nele. Já o artigo 39 alerta sobre o derramamento de papéis de candidatos nas ruas durante os dias de votação. São os famosos santinhos. Quem desrespeitar a lei pode pegar de 6 meses a 1 ano de detenção, com a possibilidade de trocar a detenção por serviços comunitários. Além disso, existe previsão de multa que pode variar entre R$5.000 a R$15.000. Se alguém identificar que houve algum crime de compra de votos, ela tem que fazer uma denúncia para o Ministério Público, tá? Ou ela faz no caso das eleições, poderia estar fazendo para o próprio TRE, no qual a depender do órgão, vai ser recepcionado aquela denúncia ou não. Uma vez recepcionada a denúncia, aí vai ser feita toda uma investigação para ser fechado a materialidade daquilo, ou seja, quem foi o agente, de que forma praticou. Agora, é importante que a pessoa, pelo menos, tenha uma prova. A Operação Eleições 2022 registrou 308 casos de crimes eleitorais. Entre eles, 70 casos de boca de urna e 33 de descumprimento às ordens da Justiça Eleitoral, além de R$6.000 apreendidos. Segundo o Código Eleitoral, também é proibido fornecer alimento gratuito e transporte para que os eleitores possam ir votar. O desrespeito a essa lei prevê reclusão de 4 a 6 anos, além de multa. Mas os crimes não acontecem apenas durante a eleição. Após a candidatura, a advogada alerta que é preciso estar atento às atitudes do candidato eleito. Ela citou um exemplo muito comum cometido, o crime de rachadinha. Rachar alguma coisa, rachar os proventos, rachar os benefícios. O crime ele pode ser de 2 a 8 anos de reclusão. Pode também prever a devolução dos bens que foram apropriados, também o bloqueio daquilo que já foi gerado também como lucro daqueles bens, tá? E se for caracterizado como também improbidade administrativa, e dolosa, pode haver também a perda dos direitos da função pública e a perda dos direitos políticos. É isso aí. Olhem só, a Prefeitura de Petrópolis informou que as filas para exames de imagens diminuíram no Hospital Cides Carneiro. Os petropolitanos enfrentam filas para a realização desses exames desde 2019. Os exames como ressonâncias magnéticas, endoscopias e histeroscopia caíram respectivamente 40%, 48% e 30% em apenas 8 meses no Centro de Imagem do Hospital Alcides Carneiro. Os números representam o atendimento de 4.307 pessoas no período. A maioria delas, inclusive, aguardavam há quase 2 anos a realização dos procedimentos. De acordo com a Prefeitura, essas reduções nas filas são os resultados de uma série de ações que foram implementadas na unidade com o objetivo de reduzir as filas, como a ampliação de ofertas. As ressonâncias magnéticas, por exemplo, passaram a ser feitas também à noite, na madrugada de segunda a sábado. De acordo com o secretário de Saúde, Marcos Corvelo, nas filas de espera havia desde 2019 12 pessoas aguardando a realização de endoscopias, outras 52 pelas histeroscopias e 5 esperavam as ressonâncias. No mês de abril foi realizada uma auditoria nas filas de diversos exames. Na ocasião, foi verificado que apenas na fila para a realização de ressonâncias magnéticas havia mais de 5.000 pacientes aguardando. Ontem, o Correio Petropolitano Debate entrevistou o diretor de Águas do Imperador, como a gente disse hoje mais cedo aqui no nosso primeiro bloco, João Henrique Tibiriçá. Ele falou sobre as denúncias contra a concessionária recebidas pela Câmara Municipal de Petrópolis. As reclamações foram divulgadas na imprensa em outubro deste ano pela Casa Legislativa. Nesta segunda-feira, o diretor da Águas do Imperador, João Henrique Tibiriçá, foi entrevistado pela TV Correio da Manhã, que destacou as ações realizadas em Petrópolis e esclareceu o uso da tarifa social. No dia 2 de outubro, o jornal Correio Petropolitano
apresentou uma reportagem sobre a criação de uma comissão especial na Câmara Municipal de Petrópolis, após reclamações sobre o serviço prestado. A comissão, que é presidida pela vereadora Gilda Beatriz, tem como relatores os vereadores Fred Procópio, Júnior Paixão e Léo França. Apontou que a concessionária deveria ter 10 mil clientes na tarifa social, que concede 50% de desconto no valor da tarifa da conta d'água. No entanto, apenas 3 mil estão cadastrados. De acordo com o diretor, aqueles que necessitam do benefício podem procurar a concessionária. A tarifa social, como o nome já diz, né, é para atender com uma tarifa mais módica, né, as pessoas que realmente precisam. Então, tem os critérios lá, que está no cadastro único, e isso eu acho que é só procurar, ver no site da empresa ou procurar também na Secretaria de Assistência Social. Eles vão saber dizer quais são o passo a passo para você fazer, se candidatar, né? A existência do encanamento da estação de tratamento de água que fica no Rio Quitandinha também foi um dos temas abordados. O diretor destacou que os tubos não interferem no fluxo do rio. Para esclarecer para a população, né? Essa tubulação lá que fica lá no Rio Quitandinha já foi até objeto de inquérito civil movido pelo Ministério Público Estadual, e o próprio GAT, que é o corpo técnico, chegou à conclusão, tem um relatório onde conclui que aquela tubulação não interfere na vazão do rio. A comissão ainda apontou que a Prefeitura incluiu 7 termos aditivos no contrato com a concessionária, que vai se estender até 2042. O primeiro contrato com a Águas do Imperador foi assinado em 1998 e renovado em 2012. 2 casos da nova varíola que estavam em análise em Petrópolis foram descartados. Segundo a Secretaria de Saúde do município, o resultado foi divulgado na segunda-feira. Até o momento, 3 casos da doença foram confirmados na cidade. A Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis confirmou que os 2 casos analisados por suspeita de varíola dos macacos no município foram descartados. De acordo com o painel epidemiológico, 3 casos foram confirmados no município neste ano. A varíola dos macacos é transmitida por contato com a pessoa infectada ou com superfícies contaminadas. Em Petrópolis, os 3 casos confirmados foram registrados em homens de 32 a 45 anos, todos no primeiro distrito. Ainda de acordo com o painel, além dos casos descartados nesta segunda-feira, outros 28 também foram descartados. Do total de casos suspeitos, 17 foram em pessoas entre 18 e 40 anos. Dentre os sintomas mais comuns da doença estão erupção cutânea, cefaleia, coceira e febre. Em Petrópolis, do total de casos notificados, 60,61% foram em homens e 39,39% em mulheres, sendo 17 dos 33 casos suspeitos localizados no Distrito do Centro, 5 no segundo, 3 no terceiro, 2 no quarto e 1 no quinto distrito. Na manhã de ontem, a rua Silva Jardim, no centro de Petrópolis, ficou interditada após um acidente de trânsito. Segundo a Polícia Civil, um dos condutores precisou ser socorrido após sofrer uma convulsão. Na manhã desta segunda-feira, um acidente interditou o trânsito na rua Silva Jardim, próximo à Praça do Skate, no centro de Petrópolis. Com o impacto, os veículos ficaram parcialmente destruídos. Segundo o boletim de ocorrência registrado na 105ª Delegacia de Polícia, o condutor que bateu na traseira do outro carro precisou ser levado pelo Corpo de Bombeiros para a UPA Centro, após sofrer uma convulsão. Ainda segundo o BO, a vítima não tinha previsão de alta. Quem presenciou a batida ficou assustado. De acordo com os moradores do local, o acidente aconteceu por volta das 9h30 da manhã. Ângela Cristina vive na região há mais de 14 anos e afirma que as colisões por lá não são incomuns. Para se ter uma ideia, apenas este ano ela presenciou ao menos 5 acidentes de trânsito envolvendo motociclistas. Quando botaram a rua mão dupla também descendo, os acidentes que são causados são pelos veículos que descem, entendeu?
E aqui de manhã fica tudo parado, é que não está no horário de colégio, não tem aula, entendeu? Mas ele poderia ter causado um acidente feio com várias vítimas, entendeu? Porque a rua aqui de manhã fica toda parada, muita criança, adolescente atravessando rua, indo para colégio. O acidente prejudicou ainda as linhas de ônibus que passavam pela rua Silva Jardim. De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviários de Petrópolis, 7 linhas de ônibus da empresa Cascatinha precisaram ter os itinerários alterados por volta das 10h30 da manhã. Estão abertas as inscrições para o vestibular social, um convênio entre a Prefeitura e a Universidade Católica de Petrópolis. São 200 vagas com bolsas integrais para diversos cursos de graduação. As inscrições para o vestibular social devem ser feitas até dia 15 de janeiro de 2023. Elas podem ser feitas através do site vestibular.cp.br. Para concorrer, os candidatos devem ter no mínimo cursado o ensino médio e em escola pública em Petrópolis e simultaneamente ter concluído o ensino médio em unidade municipal ou estadual na cidade. Eles também podem ter cursado o ensino médio na rede particular por meio do programa Todos pela Educação de Petrópolis. A prova será realizada no dia 22 de janeiro no campus Dom Veloso, localizado na rua Benjamin Constante, no centro. O candidato deverá fazer uma redação e responder a 35 questões objetivas de múltipla escolha. O edital completo do vestibular social está disponível no site da UCP. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio. Vamos lá? E nós recebemos também mais uma nota à imprensa, agora da CPTrans, informando que a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, informa que a partir de às 8 horas, já começou inclusive a interdição desta terça-feira, dia 27, a rua João Xavier, no bairro Duarte da Silveira, vai ficar interditada para que a equipe da Condep faça a remoção de terra e o desmonte de pedras que deslizaram, obstruindo a via. A previsão é de que a rua seja liberada para o tráfego de veículos após as 17 horas de hoje. Portanto, se você for para aquela região do Duarte da Silveira, fique atento. A rua João Xavier está interditada hoje até pelo menos às 5 horas da tarde. Ou seja, o dia todo, né? Começou Sim, agora às 8 horas. Começou agora às 8 horas. Às 5 da tarde. E a gente tem que torcer para não chover, né? Porque se começar a chover muito, o terreno volta a ficar instável e aí apresenta risco para os grupos de trabalho e aí o trabalho precisa ser interrompido. Vamos ver então como fica a previsão do tempo para hoje. O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou a previsão do tempo para esta terça-feira. E a última semana do ano será abafada e com temporais em todo o país. Em Nova Friburgo, a previsão é de céu encoberto e chuva fraca a qualquer hora. As temperaturas variam entre mínima de 15 e máxima de 22 graus. Em Teresópolis, a previsão é de céu nublado com chuvas isoladas durante o dia. O dia será um pouco mais frio do que a segunda-feira, com mínima de 15 e máxima de 23 graus. Em Petrópolis, o tempo permanece chuvoso. A previsão é de céu encoberto, com chuvas isoladas e ventos fracos. O dia permanecerá nublado, com temperatura mínima de 17 e máxima de 27 graus. Em Paraíba do Sul, a previsão não é muito diferente. O dia vai ser abafado, mas o céu estará encoberto e com chuva isolada durante toda a terça-feira. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 20 e máxima de 25 graus. Em Pátio do Alferes, a previsão é de céu encoberto e chuvas isoladas a qualquer hora, com ventos moderados. As temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 25 graus. E a terça-feira, em Três Rios, também será de céu encoberto e chuva fraca. O dia vai ser abafado, com temperatura mínima de 20 e máxima de 26 graus. O INMET ainda informa que nas cidades citadas os ventos vão ser fracos a moderados. Mas em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil no número 99.
Vamos agora às nossas últimas notícias para a gente fechar o nosso jornal de hoje. Nós já falamos aqui, mas não custa lembrar, se preparem, porque o ano novo chega e também com ele aquelas contas tradicionais, IPTU, IPVA, material escolar. Então tem que se preparar para o início do ano com essas contas correntes, né? Então, a gente vai mostrar agora para vocês, vai relembrar que o governo do estado do Rio definiu as datas do pagamento do IPVA 2023, tem desconto para quem pagar em cota única de 3%. Ou o IPVA pode ser pago aí em 3 parcelas. De acordo com o calendário, o primeiro vencimento da quitação integral e da primeira parcela acontece no dia 23 de janeiro do próximo ano. Para os veículos com placa final 0, haverá desconto de 3% para pagamentos em cota única, conforme estabelece decreto do governo Cláudio Castro, publicado na semana passada. Para os proprietários que preferirem, também será permitido o parcelamento em 3 vezes mensais iguais, sem desconto, conforme o número final da placa do veículo. E os motoristas já se organizaram para pagarem o imposto. Estou sempre programado já para o ano seguinte. É importante fazer essa organização? Muito, muito. Muito, porque você se prepara, você já deixa mais ou menos tudo encaminhado, quer dizer, você não tem surpresas. Através desse dinheiro que o governo do estado pode fazer algumas obras, inclusive nas estradas, no trânsito das cidades. A gente vai se organizando, né, durante o ano, a gente vai tirando uma reservinha e vai se organizando para o pagamento do IPVA. O valor do imposto é calculado por meio da aplicação das alíquotas sobre os preços de mercado dos veículos, que são calculados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a AFIP. A tabela com os valores venais dos veículos foi divulgada nesta segunda-feira no Diário Oficial do Governo do Estado. O pagamento será feito por meio da Guia de Regularização de Débitos, que pode ser retirada pelo contribuinte no portal do IPVA da Secretaria de Estado de Fazenda em portal.fazenda.rj.gov.br/IPVA ou no site do Banco Bradesco, bradesco.com.br. É preciso informar os números do Registro Nacional de Veículos Automotores e do CPF ou CNPJ do proprietário. O pagamento poderá ser realizado em qualquer agência bancária. Fala amanhã. E assim a gente encerra o nosso jornal de hoje e a gente espera vocês amanhã às 7h30 da manhã. Ao vivo. Aqui ao vivo. Gente, uma ótima terça-feira para vocês. Tchau. Tchau.